indico que você faça isso na sua conclusão. Tá? Eu falo que eu indico porque existem alunos que fazem isso ao longo do texto, mas é melhor que você não corra o risco de o corretor passar despercebido para o corretor, tá? Então faça isso na sua conclusão. O que é a proposta de intervenção? Nada mais é, lembra que lá no seu texto, você teve o seu projeto de texto e nele, lá na introdução, você falou sobre a sua tese, certo? Na tese, você irá apresentar alguns problemas, algumas causas, algumas consequências, explicação de alguma coisa sobre a qual você quer falar no seu texto, tá? Então, você abordará problemas no seu texto. A proposta de intervenção é exatamente a solução dos problemas apresentados no seu texto. Quais problemas você trouxe? O que você abordou? Quando você fizer isso em desenvolvimento, quando chegar a proposta de intervenção, você deverá o quê? Propor soluções para esses problemas. Então, nós teremos esses 5 elementos que não poderão faltar no seu texto, na sua conclusão. Porque serão esses elementos que trarão as respostas da solução que você está propondo. Tudo bem, gente? A ação, você abordará o que será feito para resolver esse problema que você apontou. Então, aqui nessa ação, você irá responder essa pergunta: o que eu vou propor que seja feito? O que eu quero que seja feito? E aí, para que o seu texto ele seja bem escrito, eu indico você utilizar algumas palavras que demarquem bem essa sua ação, que são palavras do tipo desenvolver, criar, ampliar, no caso de ser alguma ação que já existe e você quer apenas ampliar, tá certo? Então, essas palavras aqui, elas irão demarcar a sua sugestão de ação. Desenvolver. É necessário que o governo desenvolva projetos. É necessário, ou o Ministério da Saúde poderia criar projetos. Poderia ser feita a ampliação dos projetos na escola. Tá certo? Então, palavras como essas, elas especificam a ação. É claro que existem outras que ao longo do curso eu vou sugerir para vocês, tá bom? Uma coisa muito importante é que você proponha ações concretas que sejam possíveis de se fazer, tá bom? Porque existem alunos que eles vêm com muita utopia. Eles propõem medidas tão utópicas, ou seja, tão impossíveis de serem feitas ou de serem alcançadas, que o corretor olha e fala assim: não, mas isso aqui não é possível, tá? Então, cuidado para que as suas propostas de ação, elas sejam realmente concretas, eficientes, eficazes. E do mesmo modo que eu falei para vocês utilizarem essas palavras, eu vou dar uma dica, um conselho, para que você também não utilize a palavrinha conscientizar como uma ação, tá? Como uma proposta de ação. Não faça isso. Por quê? Porque não funciona. Se a conscientização funcionasse, nós não veríamos pessoas aí na rua, os comércios sendo abertos, porque fomos orientados, conscientizados a não sairmos de casa por conta do coronavírus. Mas funciona? Na maioria das vezes, não. Tá? Então, não utilize a palavra conscientizar como uma ação. Agora, em relação ao agente, quem fará? Quem executará a ação que você propôs? Tá? E aí nós temos diversos agentes, os ministérios, o governo, as escolas, diversos. E aí é sempre bom você dar uma lida na coletânea, porque lá, na coletânea que o Enem oferece, sempre aparecem muitas sugestões de agentes, tudo bem? E é interessante que esse agente ele esteja relacionado
democratização do acesso ao cinema, quem seria um agente relacionado a esse tema? O Ministério da Cultura. Então, tenha esse cuidado de sempre propor agentes que estejam relacionados com o tema. Beleza? Evite a todo custo, porque se você utilizar, você perderá ponto, não será contado como agente, tá? Se você utilizar palavras como alguém, uns e outros, algum, ninguém, tá? Você, a palavrinha você, não utilize as palavras porque elas não são consideradas agentes válidos. Agora nós temos aqui o meio e o modo, que é como será feito, como será executada a ação proposta por você. E aí é interessante, é essencial que você utilize palavrinhas-chave para isso, tá? Por exemplo, por meio de, mediante, por intermédio, tranquilo? E aí uma sugestão de que você não utilize a palavra através. Eu sempre falo para os meus alunos que o através, ele tem o sentido de alguém atravessar. O sol atravessou, os raios de sol atravessaram a parede, a janela. Isso tem o sentido de atravessar. O através nos remete a esse sentido de atravessar. Então, não é interessante que você coloque essa palavra na sua redação. Você não será punido, tá? Mas, como nós estamos trabalhando com a norma culta, vamos dar preferências para a norma culta. Como, por exemplo, a palavrinha mesmo, o mesmo. O mesmo não é pronome pessoal para retomar nomes. Por exemplo, muitas pessoas utilizariam assim. A professora Paula está dando aula inaugural. A mesma tem muita vontade que seus alunos tirem nota 1000 na redação do Enem. A mesma, retomando o nome Paula, está errado, tá? O mesmo ele é um pronome demonstrativo, então nós temos que tomar cuidado com isso. Eu quero dar ainda para vocês um exemplo muito importante para que vocês tenham isso em mente e não cometam esse deslize, que seria fatal para a sua nota. Por exemplo, aqui neste exemplo. O Estado, em parceria com escolas públicas, deveria promover palestras e tal e tal. Olha só, neste caso aqui, o aluno poderia ter tido a intenção de dizer que o Estado seria seu agente e que as escolas públicas seria o seu meio, o modo como o Estado poderia promover as palestras. Mas, desse jeito que ele escreveu aqui, ele não alcançaria esse objetivo, porque aqui nós temos, na verdade, dois agentes, o Estado e as escolas públicas. Porque o Estado, em parceria com as escolas, não seriam o quê? Dois agentes finalizando uma ação. Então, ele perderia ponto por isso. Porque não teria aqui o modo ou meio como a ação seria realizada. Então, pessoal, olha só. O Estado, por intermédio de escolas públicas, deveria promover. Olha a diferença que a palavra, que o termo por intermédio fez. Aqui o corretor não terá dúvidas de que a ação proposta, a ação de promover, que será executada pelo agente do Estado, ela será realizada, qual é o meio, qual é o modo? Por intermédio das escolas públicas. Aí, tranquilo. Aí você não perde ponto. Então, por favor, não deixe de utilizar essas palavras que eu estou indicando para vocês. Elas serão essenciais para que você não perca ponto, tá? Na sua proposta de intervenção. São elementos importantíssimos que você tem que fazer de tudo para que o corretor veja que você deixou claro que eles estão aqui no seu texto. Tranquilo? Agora nós vamos falar sobre o efeito. O efeito nada mais é do que o objetivo da sua ação. Para que ela será feita? Um objetivo. Qual é o objetivo que a sua ação tem? O que ela irá alcançar? Então é isso que você tem que deixar claro. Para isso, você irá utilizar essas palavrinhas aqui para que o corretor não tenha dúvida de que você marcou direitinho o seu efeito. Tá bom? Para que, a fim de, com o objetivo de que, para que se alcance, para que a situação seja amenizada. Tudo bem, gente? Então, por favor, palavrinhas-chave. Essas palavras, Paula, elas são as únicas que eu posso utilizar? Claro que não. Estou dando aqui apenas um resumo.
ao decorrer do curso, no decorrer do curso, eu vou mostrando para vocês outras palavras que vocês poderão usar. Tudo bem? Vamos passar agora para o elemento do detalhamento. Muitos alunos erram ou deixam de fazer o detalhamento, talvez por uma falta de compreensão, porque é muito fácil de se fazer, ok? O detalhamento ele pode ser feito com qualquer um dos outros elementos que nós vimos até agora. Ele pode ser feito o detalhamento da ação, do agente, do meio e do efeito. Eu vou mostrar para vocês com detalhes como se faz isso. Primeiramente, é necessário que você entenda o que é o detalhamento. Quando você explicar, quando você deixar claro lá na sua proposta de intervenção qual é a sua ação, você pode parar e pensar, o que mais acerca dessa ação eu posso dizer? Que outra informação pode ser acrescentada a isso que eu disse? Essa outra informação, essa informação a mais que você pode dar, isso é o seu detalhamento. Preste bem atenção. Por isso, é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem em diversas fontes diferentes, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais, etc., antes de tomar uma decisão importante. Perceba qual é a ação que este aluno sugeriu. Ele sugeriu que os usuários da internet, este tema que é referente ao tema de 2017, da manipulação do controle de dados, veja só a ação que ele propôs. Ele propôs que os usuários que utilizam a internet pesquisem em diversas fontes diferentes antes de tomar uma decisão importante. Então, essa foi a ação que ele sugeriu. Quando ele diz para que os usuários da internet, é importante que eles pesquisem em diversas fontes diferentes, ele especificou que fontes seriam essas. E aí ele disse, como por exemplo, ele exemplificou as fontes, vários sites, livros, jornais, etc. Pronto, ele fez o detalhamento da ação. Vamos agora então ao detalhamento do agente. Lembrando que o agente será a pessoa utilizada para executar a ação proposta. Vejamos, assim é necessário que o Estado, quem é o Estado? O agente. Ele é que irá executar a proposta de ação. Assim é necessário que o Estado, na condição de garantidor dos direitos dos indivíduos, tome providência para mitigar, para diminuir, para acabar com esse problema. Vamos aproveitar para aprender novas palavras para que se aumente e enriqueça o seu vocabulário, ok? Então, mitigar no sentido de acabar, diminuir. Então, olha só o que ele fez aqui. Ele propôs o agente, Estado, e aí ele quis dar um detalhe a mais, uma informação a mais acerca desse agente. Qual foi essa informação a mais que ele deu? Ele disse que o Estado é o garantidor dos direitos dos indivíduos. É novidade isso para a gente? De que o Estado ele é o garantidor dos direitos, dos nossos direitos? Não. Então, o seu detalhamento ele precisa de ser algo assim, sobrenatural? Uma informação sobrenatural? Não, é só uma informação a mais. Não quer dizer que ela precisa ser sensacional. Ela pode até ser, mas se você fizer algo simples assim, você já garante a pontuação necessária para que você alcance 40 pontos aqui no detalhamento. Lembrando que cada elemento dos 5, ação, agente, meio, efeito e detalhamento, vale 40 pontos. Total, 200. Então, para cada elemento que você propor na sua proposta de intervenção, você alcançará 40 pontos. E o detalhamento vale 40 pontos. Aqui, nesse caso, apenas essas 3 linhas, o aluno garantiu 80. É claro que isso aqui é só uma parte do texto. Então, ele diz o agente, 40 pontos, e fez o detalhamento desse agente, 40 pontos, totalizando 80 pontos. Ok? Vamos agora, então, ao detalhamento do meio. Preste bem atenção nesse exemplo. Portanto, medidas devem ser tomadas. O governo deve promover, mediante mídias influenciadoras, como Rede Globo, SBT e Record, campanhas a fim de conscientizar a população brasileira dessa manipulação. Vamos aqui atrás dos elementos válidos? Quem é o agente
desta medida, o governo? 40 pontos. Qual é a ação que ele propôs? Promover o quê? Promover campanhas. Essa é a ação dele, a promoção de campanhas. 40 pontos. Qual é o meio pelo qual isso será realizado? Mediante mídias influenciadoras. Esse é o meio, mais 40 pontos. E qual é o objetivo disso? O que isso irá alcançar? A fim de o quê? Conscientizar a população brasileira dessa manipulação. Mais 40 pontos. Viu como é simples? E agora ele quis detalhar a maneira como isso será feito. Quando ele disse assim, mediante mídias influenciadoras, ele não precisaria dizer mais nada em relação ao meio, mas ele quis dar uma informação a mais acerca dessas mídias. Ele simplesmente deu um exemplo de que mídias seriam essas. Que mídias? Quais as mídias influenciadoras que nós temos no Brasil? Rede Globo, SBT e Record. Você sabia disso? Claro que sim. Então eu volto a bater na tecla de que o detalhamento é algo mais simples do que você imagina. É só você prestar bastante atenção nos exemplos que nós vamos dar ao longo do curso, que você vai ver o quão simples é ganhar 40 pontos fazendo o detalhamento de alguns dos elementos anteriores. Ok, gente? Eu quero chamar a atenção de vocês também agora para a questão da complexidade desse trecho. Lá na competência 1 eu falei com você acerca da estrutura sintática e de que para você alcançar 200 pontos da competência 1, além de uma gramática excelente, com o direito de errar apenas duas coisas, né? Você tem direito de 2 desvios apenas. A estrutura sintática, ela também tem que ser excelente. Para isso, você tem que aprender a escrever de forma complexa. Eu vou só dar um exemplo para você de como esse menino fez isso aqui. Vamos à leitura, então, do exemplo. Portanto, medidas devem ser tomadas. Preste atenção, antes de eu continuar lendo. Vamos entender um pouco o que é complexidade. Quando você escreve, dentro da língua portuguesa, existe a ordem direta de se escrever. Quando você foge dessa ordem direta, de forma consciente, quando você faz isso de forma consciente, você pega elementos que teriam que vir ao final da sua escrita e coloca eles no meio ou no início da sua escrita, no meio de outras estruturas que fazem parte desse texto. Pode parecer complicado, mas não é. Eu vou explicar isso de forma detalhada para vocês nas aulas posteriores. Por hora, eu vou mostrar para vocês como que ele fez isso aqui. Presta atenção. Portanto, medidas devem ser tomadas. O governo deve promover. Na ordem direta, ele já falaria de uma vez o que o governo deve promover. O governo deve promover campanhas, a fim de conscientizar a população brasileira dessa manipulação. E aí ele poderia falar, mediante mídias influenciadoras, como Rede Globo, SBT e Record. Seria a ordem direta. Ou então ele poderia fazer dessa forma. O governo deve promover campanhas, vírgula, mediante mídias influenciadoras, como Rede Globo, SBT e Record, vírgula, a fim de conscientizar a população brasileira dessa manipulação. Então você percebe o jogo de palavras que você pode fazer quando você estiver escrevendo? Só que esse jogo de palavras, ele exige certos conhecimentos, como por exemplo, o uso da vírgula. Sempre que você tirar o elemento da sua ordem direta, você deverá obrigatoriamente isolá-lo com vírgulas. Foi isso que ele fez aqui, ó. O governo deve promover, como isso aqui não deveria estar aqui, deveria vir ao final do texto, mas ele jogou essa estrutura aqui dentro, ele teve que isolar por vírgula. Percebe? Então, essas e outras peculiaridades eu vou ensinar a vocês posteriormente nas aulas seguintes. Vamos agora para o último elemento que pode ser detalhado dentro da proposta de intervenção. No entanto, é importante também uma conscientização nas escolas e uma intervenção do Estado por meio da criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto. Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico, diminuindo assim as influências e manipulações pelo controle de dados. Vamos atrás dos elementos válidos?
Quem é o agente? Escolas e Estado. Depois você lê e confira. Qual é a proposta dele? Conscientizar e intervir. Que o Estado intervenha. Utilizando o quê? Qual é o meio? A criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto. E ele quer alcançar o que com isso? Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico. Pronto. Ele diz qual é a ação, o agente que realizaria essa ação, a maneira como essa ação seria realizada e o que se espera dela. Espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico. Mas aí ele quis detalhar esse efeito. Ele diz então que o efeito maior, o efeito primário, é alcançar o senso crítico das pessoas. Alcançando isso, nós teremos um segundo efeito, um efeito secundário. O que acontecerá após as pessoas alcançarem o maior senso crítico? Ocorrerá a diminuição das influências e das manipulações pelo controle de dados. Viu o que aconteceu aqui? Existe um efeito primário e esse efeito primário desembocou em um efeito secundário. Então, isso é o detalhamento da ação. Fácil, né, pessoal? Bem tranquilo. Eu vou voltar a falar disso, trarei muitos outros exemplos, mostrarei para vocês de maneira bem detalhada tudo isso novamente nas aulas seguintes. Então, fique tranquilo. E se você ainda tem alguma dúvida, mande para mim, pergunte, e nas próximas aulas eu irei responder a essas questões. Para encerrar essa parte do detalhamento e da proposta de intervenção, eu gostaria de pedir para vocês que sempre na sua intervenção, sempre na sua proposta de intervenção, você dê 2 detalhamentos. Por quê? Porque você não correrá o risco de passar despercebido pelo corretor um dos seus detalhamentos. Ok? Então, infelizmente, erros acontecem, e pode acontecer na sua redação. Para você não correr esse risco, dê sempre, no mínimo, 2 detalhamentos de alguns dos elementos que nós aprendemos. É fácil, é tranquilo, então você é capaz de fazer isso.